Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraces, a Associação Brasileira de Cefaleensalvas, a Sociedade Brasileira de Cefaleia e a Academia Brasileira de Neurologia, que está realizando a live de hoje, que é do dia 21 de março, no Dia Internacional de Combate às Cefaleensalvas, essa doença que acomete mais de 300 mil pessoas só no Brasil. Essa é a dor de cabeça mais forte que existe e ela tem o diagnóstico muito confundido com a enxaqueca. Por isso que é importante a gente falar sobre os sintomas e é o que a gente vai começar falando agora. É uma dor de cabeça muito forte, só de um lado da cabeça, que dura mais ou menos de 30 a 45 minutos, lacrimeja o olho e escorre o nariz do mesmo lado da dor. Se você tem esses sintomas, procure um especialista em cefaleias, porque é possível, com um tratamento adequado, reduzir a frequência e a intensidade das crises de cefaleensalvas, porque cefaleensalvas tem tratamento. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, que são os tratamentos atuais e eficazes para cefaleensalvas. E para a gente falar sobre esse assunto, eu vou convidar aqui para falar com a gente o Dr. Mário Pérez, que é o presidente da Abraces. Eu vou convidar agora o Dr. Mário a entrar aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que estão vendo aqui, ó, já estamos com 82 pessoas. Deixa eu convidar o Dr. Mário. Deixa eu convidar o Dr. Mário Pérez. Já enviei o convite. Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. O Dr. Mário está entrando. Oi, Oi, boa noite, doutor Mário. Seja muito tudo bem aí? bem-vindo. Tudo bem? Eu vou apresentar aqui o Marina? doutor Mário. O doutor Mário é médico neurologista, com doutorado em neurologia pela Unifesp e pós-doutorado pela Thomas Jefferson University na Filadélfia. É conhecido pelos seus estudos na área das cefaleias, enxaqueca e melatonina. E é autor do livro Dor de Cabeça, O que Ela Quer com Você. E é o presidente da Abraces. Seja muito bem-vindo para conversar aqui com a gente hoje sobre os tratamentos para cefaleias. E eu queria convidar também a doutora Maria Eduarda. Vou convidá-la para entrar aqui com a gente. Só um minutinho, deixa eu convidar a doutora Maria Eduarda aqui. Enquanto a Maria Eduarda entra, eu agradeço então o convite aí, Marina, a sua introdução. Hoje é um dia super importante, né? Uma campanha que a gente tem feito já há vários anos. Maria Boa Eduarda, noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutora Maria Eduarda. Doutor Mário Pérez estava falando sobre a importância do dia de hoje. Isso, eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito importante. Nós tivemos o apoio de muitas pessoas. Eu quero aqui agradecer de coração o apoio de tantos artistas que se empenharam para atingir milhões de pessoas. E isso não tem preço, né? Eu acho que a campanha é com que as pessoas conheçam a cefaleensalvas e saibam identificar os seus sintomas. É claro que não é o autodiagnóstico, mas é fazer com que a doença fique conhecida, porque até algum tempo atrás poucas pessoas conheciam e a gente sabe que não é tão rara assim, né, Mário? é uma doença que, apesar de bem mais rara do que a enxaqueca, né, que pega 15% da população, mais de 30 milhões, as salvas está em torno de 0,1, 0,4%. Então, pode girar em torno de 200 mil, 800 mil até. A gente tem a estimativa que varia bastante, né, em várias populações, mas que seja 200 mil é um número enorme para o grau de incapacidade que a doença gera, né, que a doença manifesta. E a grande maioria, como nós estamos divulgando na campanha, ainda não tem esse diagnóstico.
Então, a gente tem esse atraso no diagnóstico no mundo inteiro, não é só aqui, não. Porque as pessoas pensam, porque é o Brasil. Não. Em todos os lugares do mundo, a média é de 10 anos, né? Então, a gente tá na média dos outros. Mas eu acho que essas campanhas, elas vão contribuir para que esse diagnóstico seja acelerado. Muitas pessoas colocaram nos comentários que conseguiram o diagnóstico através da campanha. Eu fiquei feliz, né? Cada relato incrível de pessoas que começaram a se identificar com os sintomas, chegaram para os seus médicos e conversaram e tiveram um diagnóstico. Porque esse não é o primeiro ano da campanha, né? Então, essa campanha já vem há muitos anos ajudando as pessoas a conseguirem um diagnóstico correto e conseguirem até um tratamento adequado, né? Então, você fala em Salvas é tão peculiar, Marina, que as suas características são tão assim chamativas que a pessoa que tem e que vê até a própria, essa foi a ideia da camisa, quer dizer, a pessoa vê esses sintomas, fala, puxa, eu tenho isso, né? E infelizmente, apesar de que está melhorando, mas infelizmente os médicos do pronto-socorro não fazem diagnóstico. É comum o paciente passar com otorrino, com diagnóstico de sinusite, passar com oftalmo, e aí existe o surto da cefaleia em salvas, que às vezes pode durar seu um mês, 2, 3, e aí o indivíduo fica lutando ali, encerra o surto e perde-se o diagnóstico, né? Então, eu acho que então para a gente começar, né? até para as pessoas até conhecerem um pouquinho mais, acho que a gente já podia começar com uma pergunta para o Dr. Mário, até antes de eu convidar o nosso próximo convidado, porque essa primeira parte a gente vai dividir a live em duas partes, a gente tem mais um convidado, mas acho que a gente já pode começar com essa pergunta. Eu queria perguntar para o Dr. Mário o que é a cefaleia em salvas e como que essa dor de cabeça se manifesta. Acho que já vai ajudar as pessoas que ainda não conhecem sobre essa doença ter essa clareza. A cefaleia em salvas é então uma doença neurológica crônica que se manifesta por crises de dor de cabeça excruciantes, de muito forte intensidade. É a dor considerada como a mais forte que o ser humano pode ter. Então, pessoas que já tiveram dores como pedra no rim, fratura, dor no parto, relatam que a sua cefaleia em salvas é mais intensa do que esses outros acometimentos, né? E ela tem essa peculiaridade, assim, de ser 100% de um lado só, né? A enxaqueca também pode vir assim, mas ela vem só de um lado, geralmente nessa região orbital, a pálpebra cai, o olho fica vermelho, lacrimeja, e é o sintoma mais comum, lacrimejamento, por isso que foi posto na camisa. Nariz entupido, secreção nasal, isso tudo durante a dor. A dor da enxaqueca, sem tratamento, é de 4 a 72 horas. Das salvas, é de 15 minutos a 180 minutos. Então, ela dura aí, na média, assim, de 30 a 45 minutos, e ela tende a ser autolimitada. Às vezes a pessoa toma lá um remédio qualquer e ela acha que até teve resultado, mas normalmente é a duração mesmo da dor, né? Ela é mais curta, mas também bem mais intensa que a enxaqueca. Então ela tem essa questão de ser só de um lado, de ter esses fenômenos, de ser muito mais forte, e ela gosta de alguns horários também, isso é muito característico. Ela gosta da madrugada, tem pessoas que têm sempre a dor sempre no mesmo horário, e essa concentração, por isso chama salvas, né? Salvas de canhão, concentração das dores seguidas, às vezes mais vezes por dia, por vários dias, e aí para o surto e zera, e não tem mais nada. E vai voltar o outro surto, às vezes o ano seguinte ou dali a 2 anos. Então, ela tem essa manifestação. A enxaqueca não, ela vai pipocando, né? Uma crise, depois outra, dali uma semana, ou dali a 15 dias. Tem pessoas que têm crises todo dia, mas essa concentração de crises, né? E em oposição ao período de remissão, é também uma característica muito forte da cefaleia em salvas. Quem que vem aí, Marina, que você está... Eu vou convidar... Então, eu queria convidar o Dr. Marcelo Valença para entrar aqui na live com a gente. Eu vou convidá-lo. Só um minutinho. O nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia.
É que Marcelo aqui no Instagram a gente Valença. precisa convidar. Pronto, eu vou convidá-la agora para entrar aqui com a gente. E Fazer pelas então, assim, convites. é bastante desafiador, né? E eu acho que, além do esclarecimento, vamos lá. Boa Marcelo! Boa noite, noite, tudo bem? tudo bom? Boa noite, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Marcelo, Eu vou apresentar o doutor Marcelo. Aqui, o doutor Marcelo é médico, neurocirurgião. Ele é professor titular de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem 6 livros publicados, é o editor-chefe do Headache Medicine da Sociedade Brasileira de Cefaleia e do Jornal Memorial da Medicina, e é o presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Seja muito bem-vindo, doutor Obrigado, Marcelo. muito obrigado. Bem, esse é um dia especial esse hoje, né? Todos os anos a gente está comemorando, no sentido de informar sobre cefaleia em Alzheimer, né? É uma doença bem típica para quem já deu o diagnóstico, mas aquele médico que não teve a oportunidade de ver um paciente, às vezes, não dá o diagnóstico, né, Eduardo? Quantos pacientes a gente recebe no consultório? Passam anos, né, para receber, a média em geral vai em 7 anos, né, para chegar ao diagnóstico. Então, um dos objetivos hoje é divulgar a característica da cefaleia em Alzheimer. Obviamente, raros pacientes, até é difícil para a gente, mas quando é a forma típica, não tem dúvida dizer que é cefaleia em Alzheimer, sabe? Então, depois do tratamento, tem o tratamento clássico, a grande maioria responde, e tem uma pequena parte que é refratária. Pode ser o melhor médico do mundo, não consegue tratar essa pequena parte, né? Mas se a gente conseguir, pelo menos, controlar a dor, na grande maioria, já é um sucesso, né? Qualquer doença que a gente pensar em dor de cabeça, tem aqueles refratários. Não quero desanimar os colegas, mas vai ter paciente que a gente não vai conseguir, a gente vai atenuar a dor, né? Mas às vezes não consegue. Agora, a grande maioria consegue controlar. Às vezes, não de imediato, passa alguns dias como prevenção, né? Ou poucas semanas. A dor pode ser abolida de forma abortiva em poucos minutos, dependendo do paciente. Mas seria isso. Então, nosso objetivo aqui é falar que existe a doença. Aquelas pessoas que acham que têm uma enxaqueca, vai perceber que talvez não seja enxaqueca, né? Já mudou de médico, etc, né? Então, sempre desconfiar quando a dor é de um lado só e tem aqueles intervalos, meses, anos, e volta aquele mesmo padrão de dor, pensar, pode ser salvo. Daí o nome, salva de flecha, salva de canhão, né? Aqueles eventos que geralmente ocorrem em homenagem a algum combatente, alguma coisa desse tipo, se salvo, né? Então, durante o dia, a pessoa tem vários episódios de dor excruciante, também as camadas cefaleia suicida, né? Alguns pacientes pensam, né, Mário, em suicídio, e alguns doentes têm, assim, uma coisa que é mais ou menos clássica, que você vai encontrar em livro, e os pacientes falam pra gente, ele mete a cabeça na parede. Tem uns mais despertos que botam o travesseiro na frente, mas tem uns que metem a cabeça na parede, botam a mão assim, tem a vontade mesmo, a diferença da enxaqueca. A enxaqueca, o paciente procura a cama, o quarto escuro. Nas salvas é agitação. Passou a ser critério, inclusive, de diagnóstico, a agitação. Às vezes o paciente não tem outros critérios, só tem agitação, já pode lembrar que pode ser salva, né? Não tem os autonômicos, mas tem aquela agitação. Ele fica para um lado, para o outro, né? Já a enxaqueca não, ele procura um local para deitar, fica em repouso, né? Local escuro de preferência. Era justamente isso que eu queria perguntar sobre o exame, o papel do exame clínico nesse processo, né? Para o diagnóstico da cefaleia em Alzheimer. A gente vai ver o paciente cefaleia em Alzheimer na emergência. Então, ele consegue ver alguns sinais clínicos, né? Que os sintomas autonômicos já foram falados aqui, né? Na emergência, aquele doente... Você, quando... Assim, o sinal de alerta. Eu vou falar, talvez, Eduardo e Mário não concordem comigo, mas você vê um homem chegando na emergência, chorando, tem chance de ser uma cefaleia em Alzheimer, né? Concordo. Vai ter muita mulher na emergência, mas o homem não procura emergência.
o homem geralmente não vai para emergência por doença nenhuma. Só quando ele está na fase assim, bem grave da doença. Então, a salva é tão intensa, que ele procura a emergência. Ele procura. Então, se eu olhar um paciente de dor de cabeça na emergência, colocando a mão, assim, lacrimejando, chorando às vezes é engraçado, tem um faces, tem gente no passado falava, não sei se Mário e Eduardo, faces do paciente você falou em salva. Aquele, né? Daquele face, aquele homem assim, fortão, né? Aquele rosto. Então, você desconfie de longe, pode ser uma cefaleia salva. Obviamente, pode ser uma cefaleia secundária, né? Tem muita doença que simula cefaleia salvas. Um aneurisma, perto ali, uma lesão paracelar. Então, hoje em dia, a gente tem uma certa obrigação de pedir uma investigação por imagem, paciente com cefaleia salva. Antigamente dizia, não, se cefaleia por imagem, não precisa investigar. Hoje, eu acho que é norma investigar paciente com sistema autonômico, né? Mas é muito típico para quem já viu alguns casos, né? Marcelo, você falou da faces, né? Tem aquele rosto que chama podorange, pele de laranja, né? Tem a ver com tabagismo também? Também é. É muito característico o tabagismo, né? Esse paciente. Mas, e aquela cor de olho... Eu vi essa semana que ele tem salvas e ele teve agora um surto e voltou a fumar. O cara sabe que é ruim e bebida, né? Nessa fase, se ele beber, vai ter uma crise muito forte. Mas vocês não acham que esse padrão ele tem mudado um pouco? A gente tem na literatura, né, que esses pacientes ingeriam mais álcool, fumavam mais. Hoje, eu acho que até essa campanha anti-tabagismo, eu vejo que tem uma menor incidência de fumante. E o que eu acho que é interessante a gente também ressaltar é que a mulher também tem cefaleia em salvas. Eu já vi algumas pacientes minhas aqui. E elas mudando, né? Ultimamente está tendo, assim, proporcionalmente mais mulher do que homem em relação a 30 anos atrás, né? Eu acho que é o diagnóstico, porque antigamente era a cefaleia do homem. E a gente mudando um pouco isso, a gente também abre a perspectiva do médico clínico ou neurologista geral, também pensar em cefaleia em salvas quando for uma mulher com uma dor unilateral. Porque na mulher, ela é um pouco diferente. Ela, às vezes, não vem todos os dias, ela vem 3 vezes na semana. Ela, às vezes, não dá um intervalo muito grande, dá 2 meses, 3 de intervalo. Então, muitas vezes essas mulheres... Eu tenho uma paciente minha que ela ficou 30 anos, hoje ela tem 70, 30 anos com diagnóstico de enxaqueca e era cefaleia em salvas crônica. Tinha um espaço, vinha 2 vezes, mas a crise muito típica. Então, eu acho que nosso papel também informar que esses conceitos do passado, eles precisam ser revistos em relação a olhar para a mulher com mais atenção, ouvir mais a mulher no consultório, né? Porque olha para uma mulher com dor de cabeça, taxa logo, é enxaqueca. Então, a gente tem que olhar com esse cuidado, porque a história clínica, isso a Marina perguntou, eu acho que vocês concordam, o diagnóstico é absolutamente clínico. Então, são os detalhes da dor, a duração, a localização, os sintomas associados, a agitação, em que até as mulheres referem, né, que não é para ficar deitadinha, que a dor não passa deitada, ela tem que ficar andando, ou então ficar sentada. Eu acho que é importante ressaltar esse ponto. Eu queria perguntar para a doutora Maria Eduarda, se existem gatilhos, quais são os gatilhos, né, para dor de cabeça e quais são os gatilhos para cefaleia em salvas, se existem gatilhos para cefaleia em salvas. Porque aqui nos comentários as pessoas estão falando muito sobre esses gatilhos. Os gatilhos, eles acontecem durante o período da salva. É como se houvesse um botão de liga e desliga. Quando está no modo liga, que é a salva, que é o período de crise, quando a pessoa está em crise. O período que a crise está vindo, a gente chama de período da salva. Então, nesse período, é como se a doença estivesse presente e nesse período os gatilhos acontecem. Então, por exemplo, o cochilo de tarde é um gatilho, o sono propriamente é um gatilho, principalmente se o paciente tiver apneia do sono, em que dorme
aí a saturação de oxigênio pode cair, aciona a dor. Bebida alcoólica durante o período da salva. Tem os relatos de altitudes, né? Então, o ar mais rarefeito também pode ser um gatilho. Estresse e ansiedade, eu acho que é meio a meio, né? Então, a gente tem pacientes que estão no meio das férias, ótimos, maravilhosos, e começam uma salva. Tem uma crise. Então, os trabalhos não são muito taxativos no estresse como um gatilho. O estresse é um gatilho mais da enxaqueca. É isso que eu ia Não há perguntar. Tem diferença dos gatilhos para enxaqueca e dos gatilhos para cefaleensalvas? São totalmente diferentes. A enxaqueca, ela tem um comportamento totalmente diferente. Por exemplo, a cefaleensalvas não tem relação com jejum prolongado, tem uma relação muito com o ato de dormir, infelizmente. O álcool é um potente vasodilatador, então o álcool há relatos de cheirar álcool e vir uma crise. E alguns outros, não sei se vocês lembram de mais algum gatilho. Temperatura, né? O aumento da temperatura é algo também que pode acontecer, né? Que pode favorecer. E essa é uma relação que pode ter a ver também com a melatonina, porque existe uma relação inversa. Aumenta a temperatura, baixa a melatonina. E é um dos fatores aí relacionados também, né? E a relação com com o sono, né? Com o sono. Exato. E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Mário. A cefaleensalvas, ela pode ser prevenida? Assim, tem estratégias eficazes para a prevenção de cefaleensalvas? São vários movimentos a serem feitos simultaneamente. Cortar a crise, basicamente oxigênio e a sumatriptana subcutânea. Cortar o surto, quer dizer, encerrar o surto e induzir a pessoa à remissão. E aí tem uma outra coisa que é algo também debatido, né? Que é evitar que venha o próximo surto. Não tem uma pesquisa para comprovar isso, né? Uma impressão pessoal, até não sei se a Eduarda ou o Marcelo concordam, que você encarar com uma doença crônica e você deixar a pessoa com um preventivo para evitar o próximo surto, ainda que isso demore 1 ano, 2, né? Então, existe prevenção, existe uma série de medicamentos, existem medidas também, procedimentos, né, como o bloqueio de nervo, que é feito e que tem boa eficácia, existem medicamentos novos, especiais para cefaleias também, como os anticorpos monoclonais. Então, o tratamento é preventivo, é medicamentoso? Principalmente medicamentoso. Aí eu devolvo aqui para o Marcelo, porque você acha que é um sonho, Marcelo, só nosso, ou é algo factível de realmente conseguir tratamento no sistema público de saúde, como existe para a esclerose múltipla, que o governo dá medicações super caras, né? E as salvas bem, talvez mais incapacitante até, e com tratamentos infinitamente mais baratos. Será que é possível a gente conseguir, Marcelo, que o SUS implemente tratamentos, diagnóstico e manejo adequado das cefaleensalvas? A gente está tentando isso, né? Junto a Brasília. Primeiro, colocar a cefaleia, principalmente cefaleensalvas, no rol das doenças crônicas não transmissíveis, que não está ainda. O primeiro passo é esse. O segundo passo é, exemplo, inclusive para enxaqueca, né? Várias drogas que a gente usa na prevenção da enxaqueca, vou citar aqui algumas: o beta-bloqueador, propanolol, amitriptilina, topiramato, tem no SUS, mas a gente não pode prescrever porque a enxaqueca não está no rol dessas doenças. Às vezes o médico só pode se tiver uma comorbidade. Tem depressão, aí você usa amitriptilina. É hipertenso, usa propanolol. Então a gente tem que quebrar isso. É uma coisa tão simples, mas não é fácil. Não é fácil. A gente está tentando há alguns anos. Vamos ver se esse ano a gente consegue, né, Mário? A gente entrou um novo governo, a ver se consegue isso. Tem que fazer um projeto grande, etc. A gente está nesse caminho.
Eu acho que também a importância aí da live, do pessoal que está assistindo, é de se engajar nessa cobrança, sabe? A gente precisa que a voz dos pacientes aí cheguem também para as pessoas, os políticos, para os governos. E aí existe o desenho de uma estratégia global, né? Assim, nacional, mas cada local vai ter que se acertar nisso, né? Então, às vezes, é questão de engajar também o neurologista de uma cidade pequena, às vezes tem cidades até que nem neurologista você conseguir, tem, né? até nível de prefeitura. Algumas prefeituras podem já começar a dar exemplo, né? Fazer uma coisa para os pacientes. Você pode conseguir prefeitura, alguns estados, antes de chegar no nacional, né? Pode ser buscando aos poucos, né? Doutor Marcelo, falando inclusive de medicamentos, eu gostaria de saber se o doutor podia falar um pouco como os monoclonais eles podem ser úteis nesse tratamento para cefalém-salvas. Não, existe evidência, a gente no Brasil já tem um deles que tem eficiência. E, estranhamente, outros monoclonais, nos estudos preliminares, né, foi bom para enxaqueca, mas não foi para cefalém-salvas. Precisa ser repetido isso, porque é até algo incoerente, né, Mário? O monoclonal funciona e os outros não. Questão, pode ser o desenho experimental, a dose. A questão da é uma coisa que só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai... Há uma dificuldade muito grande em estudar cefalém-salvas, né? Principalmente colocar um paciente com placebo, um sofrimento tão grande. A comparação com placebo, os estudos são muito curtos, são basicamente 3 semanas. Então, eu acho que não deu tempo até de perceber o benefício, né? Então, doutora Maria Eduarda, a doutora podia falar um pouquinho qual o papel do oxigênio, tratamento com oxigênio para cefalém-salvas? É uma ótima pergunta, eu acho muito importante o médico que atendeu o paciente prescrever o oxigênio na receita para que esse paciente possa alugar esse balão de oxigênio e ter na sua casa. Então, o oxigênio úmido a 100%, a quantidade de 12 a 15 litros por minuto por 15 minutos, sob máscara. Então, o paciente ele pode ter em casa. Hoje tem balões que são de alumínio, leves, e quando ele acaba, a empresa troca. O custo não é tão alto. E eu acho que esse é um recurso muito bom para ter em casa e tomar menos medicação injetável. Hoje nós temos 2 opções. Ou é o oxigênio ou é a sumatriptana injetável. Então, o oxigênio ele pode poupar várias etapas, porque quem tem dor 2 a 3 vezes ao dia não pode usar sumatriptana 3 vezes ao dia. Então, a gente tem que ter esse limite. Pode ajudar muito. Pode ajudar demais e mais ou menos 90% dos pacientes respondem ao uso do oxigênio quase que imediatamente. Então, e quando ele é indicado? Na crise. Ele é sempre na crise, qualquer crise, logo no início, o paciente já pode começar a inalar. A dor deve passar em mais ou menos 5 minutos e continua inalando por 15 a 20 minutos. Eu prefiro a sumatriptana oral junto com o oxigênio, porque quando o efeito do oxigênio acaba, muitas vezes a dor volta algum tempo depois. Então, às vezes, o uso da sumatriptana oral, ela não vai fazer passar essa dor, mas vai fazer não voltar na noite, na madrugada daquele dia. É uma estratégia, né? A gente tem algumas estratégias, isso cada caso é um caso. Pessoas que têm uma dor por dia, pessoas que têm 4, a abordagem é diferente, né? Tá, então cada pessoa tem que adaptar o tratamento adequado para... Mas eu acho que o recado principal é pedir para o seu médico prescrever o oxigênio. Porque para você conseguir esse oxigênio tem que estar prescrito como usar. Eu já vi usando oxigênio de fazer urina, que é seco, não é úmido, só com catéter. Então não pode ser assim, tem que ser corretamente, porque o efeito é muito bom. Tem um uso adequado para cefalém-salvas, né? Me desculpe interromper, eu acho que eu não respondi adequadamente.
Eu queria que o Mário completasse, que é a droga mais nova, talvez, para ser salva, monoclonal. Quer completar aí, Mário, por favor? Enfatizar a importância do monoclonal, que é a coisa mais nova que chegou, né? Então, nós temos no Brasil 2 monoclonais para enxaqueca, que é a fremanezumab e galcanezumab, ou a Ajovy e a Engalit. O Engalit, ele também pode ser usado para cefaleia em salvas. O Ajovy, por questões metodológicas ou por questões também de dosagem, ele acabou não funcionando. Mas o galcanezumab, sim, a dose é diferente da dose da enxaqueca e é uma opção a mais, né? É uma opção a mais. Ela ainda precisa melhorar a questão do acesso, é um remédio caro, né? Mas é efetivo e bem tolerado. Então, a gente luta pelo acesso completo das pessoas, né? Por exemplo, o Sumax subcutâneo também fica caro, né? Se você tiver que usar durante um surto 20, 30 injeções, como vai ser, né? A quantos reais está? Sei lá, 40 cada. Hã? Estão uns R$ 70 já. E aí o problema também, não só isso, né? Além disso, o encurtamento, assim, a dificuldade de muitas vezes estar disponível o remédio. Às vezes, Encontrar até para por comprar. até por conta da gente fazer demais campanha, acaba esgotando o remédio, né? Mas, de qualquer jeito, essa é uma luta, né? E também oxigênio, e também alguns remédios baratos, o Verapamil, que é uma das de primeira linha, é um remédio tranquilo, assim, de preço. Claro, qualquer centavo que a gente paga para a saúde ou para melhorar uma doença tem um custo sempre pesado, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, né? A gente tem muito menos força do que algumas outras associações, né? Então, nada contra a esclerose múltipla, né? Acho que eles também têm direito, mas o dinheiro que se gasta com outras doenças, né? Não pode deixar de ser gasto também com outras doenças importantes. Acho que quem vai fazer isso é muito a sociedade em conjunto com as pessoas, as sociedades médicas, a sociedade civil, e a gente tem que empurrar isso para frente para cada vez melhorar mais, né? É isso mesmo. Acho que a Marina deu uma congelada aí. É verdade. Mas, Eduarda, o que você, assim, qual que é o seu maior desafio, você acha, no seu dia a dia de tratar os pacientes? A Eduarda estava falando sobre os desafios no tratamento, né? Pronto, conseguimos voltar. O desafio é a tolerabilidade das ações. O galcanezumab, como você falou, ele não tem quase efeitos colaterais, mas ele é mais caro e o que a gente usa no dia a dia, o Verapamil, o lítio, são medicamentos que muitas vezes nós precisamos alcançar doses maiores e essas doses maiores elas podem causar efeitos colaterais. Mas o que eu sempre converso com os meus pacientes é que é importante aguentar os efeitos colaterais por um bem maior, que é ficar sem dor. E aquilo vai durar pouco tempo. Eu já penso um pouco diferente de você, Mário. Eu acho que o tratamento ele deve ser retirado após o fim da salva. Geralmente, eu mantenho só a melatonina. Eu deixo a melatonina, uso constante, com muito rigor. Eu falo que o paciente não pode fazer bagunça com a melatonina, um dia tomar, outro dia não tomar, acabou. Eu peço muito rigor, mas Verapamil, lítio, Engalit, todos eles eu suspendo após a salva, em torno mais ou menos de 4 semanas após o fim da sombra. Então, aquela sombra, que é o sinal de que a salva ainda está presente, ela é o meu guia em relação a decretar que a salva finalizou. Eu estou convidando
Marcelo, eu acho que ele não está conseguindo entrar novamente. Vocês estão me ouvindo agora? Aham. Estão conseguindo me ouvir? Deu uma Então, tremida, queria... mas agora está melhor. a gente teve um probleminha de conexão aqui. Eu queria agradecer a presença da doutora Maria Eduarda pelos seus esclarecimentos. A gente precisa encerrar agora essa primeira parte da nossa live. Foi muito importante a sua participação, a participação do doutor Marcelo também. Eu não estou conseguindo convidá-lo novamente, mas se ele conseguir entrar novamente, a gente se despede dele. Eu queria me despedir, eu, doutor Mário, vamos ficar aqui. A gente vai convidar agora o doutor Caio e o doutor João José. E eu queria que a doutora Maria Eduarda despedisse da gente, falasse sobre o dia de hoje, né? Porque foi uma campanha muito bonita, né? Ainda está sendo, e amanhã a gente ainda vai ter muita coisa aqui. Isso, eu quero só agradecer a vocês, ao Mário, você, Marina, que foi uma parceira, aos artistas, as pessoas todas que colaboraram. Foi uma campanha linda. A gente agora crescemos ainda, conseguir atingir esses objetivos de tornar a medicação acessível, conseguir pelo governo, isso tudo é através das pessoas, e a ACES está nesse papel, né, de representar as pessoas. Eu quero agradecer o convite sempre e dizer que eu estou muito feliz no dia de hoje, tá? Obrigada e boa live, boa continuação de live. Muito obrigada. Obrigado, Eduarda. Desculpa pela queda, mas muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora a gente vai convidar os nossos próximos participantes. Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Eu vou convidar agora aqui. Deixa eu chamar aqui o doutor Caio. Eu vou convidar agora aqui o doutor Caio. Deixa eu convidar ele para participar aqui com a gente. Tem que convidar ele aqui. Deixa ele entrar aqui para falar com a gente, doutor Caio Simeone. Deixa ele aceitar o nosso convite. Ele estava aqui agora. Doutor Caio, aceita o nosso convite. E o João José não está pronto também? Chama ele, João. Vou convidar ele também. Bom, estou convidando enquanto também. Enquanto eles entram, o doutor Mário pode falar. Aí, João José Olha, chegou. Olha ele aí, doutor João José, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? João. Que bom você está. Sim, estamos ouvindo muito bem. Eu queria já apresentar o doutor agora. Eu quero apresentar o doutor João José Carvalho, que é médico neurologista, professor de neurologia, coordenador do Comitê de Leigos da Sociedade Brasileira de Cefaleia e há 40 anos é dedicado ao estudo, pesquisa e assistência a pacientes com cefaleia em salvas. Seja muito bem-vindo. Dor de cabeça de um modo geral. Cefaleia, Zé, desculpe. Muito bom, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com a Abraces, com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, juntando forças para, como todos nós publicamos nas nossas sites, chamar atenção para essa doença, né, que acomete centenas de milhares de pessoas e afeta muito a qualidade de vida deles. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Doutor Caio está aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, doutor Caio. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui essa noite. Importante dia aqui para nós, né, que cuidamos de pacientes com cefaleia em salvas. Um dia, né, que a gente precisa lembrar do sofrimento dessas pessoas e conscientizar. Eu parei para pensar hoje como é que eu poderia contribuir. Eu pensei que se uma pessoa hoje fosse diagnosticada, já valeria todo o esforço, né? Uma única pessoa, o tanto que ela sofre. Então, é um prazer estar com vocês hoje aqui, entre amigos, para poder falar sobre esse assunto. Que bom que o doutor está aqui com a gente. Eu vou apresentar o doutor Caio Simeone, que é médico neurologista, é vice-coordenador do Departamento Científico de Cefaleias da Academia Brasileira de Neurologia e é médico do grupo de cefaleias do HC-FMUSP. Seja muito bem-vindo. E para a gente começar essa segunda rodada dessa live, porque a gente já teve os dois primeiros convidados aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. João José.
eu queria perguntar quais são os perigos da pessoa se automedicar para tratar a cefaleia em salvas, sem ajuda, né? Elas, se automedicar sem a ajuda de um médico. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que, assim, a automedicação, ela é condenável em qualquer cenário da medicina, né? Nas dores de cabeça, então, isso é uma condenação, eu diria, ainda maior, porque a gente sabe que a automedicação e, sobretudo, o abuso de analgésicos, aos quais esses pacientes muitas vezes são levados por não compreenderem a forma melhor de controlar suas crises, isso pode modificar a história natural das dores de cabeça. A gente sabe que isso, para enxaqueca, por exemplo, é uma coisa muito bem estabelecida. Então, os pacientes com cefaleia em salvas, eles correm esse risco antes do diagnóstico. Depois do diagnóstico, quando o paciente já tem o diagnóstico de salvas e ele é suficientemente esclarecido, porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê com muita frequência no consultório, o paciente diz assim, que a minha dor de cabeça só passa com analgésico. E aí tem uma pergunta que eu faço para o paciente que é reveladora. Eu pergunto, então, ok, a dor de cabeça só passa quando o senhor toma analgésico, no caso das cefaleia em salvas, que eu digo. Aí eu pergunto para ele, mas o senhor acha que a dor de cabeça passa quando o analgésico manda ou ela só passa quando ela quer? E os pacientes dizem, o senhor tem razão, doutor, a minha dor de cabeça só passa quando ela quer, porque tem dias que com 15 minutos ela já passou, com 15 ela leva 40 minutos para passar. E com isso a gente consegue convencer o paciente de que essa dor, ela tem um tratamento, já foi muito bem abordado aqui na primeira fase, o tratamento com oxigênio, o tratamento com os triptanos, que esse tratamento tem que ser o mais precoce possível. Quando no primeiro sinal da salva, né, e o paciente com salvas tem uma sensibilidade muito grande de que a dor está ali, de que a dor está vindo, é muito importante usar um triptano de ação rápida, usar oxigênio assim que possível, mas, sobretudo, seguir uma recomendação médica. Eu acho que a campanha de hoje ela tem uma coisa muito legal que chama muita atenção. Se você tem uma dor de cabeça que é só de um lado, pode até mudar de lado de tempos em tempos, mas ela só se manifesta de um lado. Se o olho fica vermelho, se lacrimeja, se o nariz entope, se dura 30, 40 minutos com ou sem analgésico, isso não é enxaqueca. Isso é cefaleia em salvas. Se você for no seu médico, no neurologista em especial, ou no especialista de cabeça, esse diagnóstico vai ser feito e você vai ser orientado de como se conduzir. E, obviamente, essa orientação vai fazer com que o paciente não abuse de analgésicos, o que é condenável em qualquer cenário. Eu queria também perguntar uma coisa. O tratamento, o mesmo tratamento pode servir para uma pessoa e para outra? O mesmo tratamento serve para todas as pessoas ou é um tratamento para cada pessoa indicado, diferente? Na verdade, nós temos poucos tratamentos para cefaleias salvas e esses tratamentos, muitas vezes, eles não servem para todos os pacientes. Por exemplo, nós temos pacientes que respondem muito bem a determinado tratamento e o outro paciente, não, com características exatamente iguais, não responde ao mesmo tratamento. As salvas, elas podem mudar o tempo da salva, o período em que a salva o período intercrítico ou o período da salva. Então, isso realmente faz com que o tratamento deva ser individualizado. Eu acho que a melhor coisa é você procurar um neurologista, procurar um especialista em dor de cabeça. A Sociedade Brasileira de Cefaleia tem lá no seu site especialistas de dor de cabeça em todo o Brasil, que são afiliados à sociedade. E você conte a sua história e faça o diagnóstico. Porque cada caso é um caso e o tratamento é sempre individualizado, indivíduo a indivíduo. Tá ótimo, muito obrigado, doutor João. Doutor Caio, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que o estilo de vida ele pode influenciar na frequência e na gravidade das crises da cefaleia em salvas? Então, acho que... Quais são as recomendações para os pacientes? Perfeito. Os colegas já falaram, né,
que o estilo de vida tem uma influência muito grande, principalmente porque uma região do cérebro chamada hipotálamo, ela é muito importante nessa doença. Então, se a gente for pensar em estilo de vida, o principal é o sono, né? A pessoa tem que ter uma boa qualidade de sono, horários regulares de sono, horário para dormir. A gente sabe que a maior parte das crises cefaleensalva ocorre durante a madrugada. Então, só para ter uma ideia. Hábitos regulares também de atividade física são indicados, para o paciente poder melhorar a sua saúde geral, técnicas de relaxamento, técnicas de meditação e evitar gatilhos também. A gente sabe que no período das salvas, né, o consumo de álcool, o cigarro também podem deflagrar crises. Mas a ideia aqui por trás é que a pessoa tem que procurar evitar excessos na sua vida. Acho que esse é o roteiro da coisa, né? Mais do que ficar passando uma cartilha, olha, faça isso, faça aquilo, a gente tem que tentar manter um certo equilíbrio, né, no organismo, assim, comendo em intervalos regulares, hidratando-se, evitando passar uma noite em claro. Eu acho que a ideia é justamente que a pessoa procure uma situação de equilíbrio, né, na vida dela para evitar que as crises aconteçam. Entendi. E a questão da alimentação? A alimentação influencia? Isso não é tão claro como na enxaqueca, né? Na enxaqueca isso é bem evidente em alguns pacientes. A gente pode até discutir se os alimentos são gatilhos ou são já sintomas premonitórios da doença, isso é uma outra questão. Mas na cefaleensalva isso não é tão evidente. Mas o que eu chamei a atenção aqui não é para encontrar um tipo de alimento que vai levar à crise. Isso não costuma acontecer tanto na salva. Pode acontecer, mas a gente percebe mais isso na enxaqueca. Então, na cefaleensalva, o mais interessante seria a regularidade dos períodos de alimentação do que propriamente algum tipo específico de alimento. Tá, e eu tenho uma outra pergunta para o Dr. Caio. Na sua opinião, né, quais são as abordagens mais promissoras atualmente para o tratamento das cefaleensalvas? Então, pelo que eu entendo, promissor, a gente está pensando no futuro, né? O que pode surgir. Isso acho que aparece porque alguns pacientes têm uma doença mais resistente, né? Muitas vezes não respondem aos tratamentos habituais, né? O que a gente tem aí. É interessante que existem procedimentos mais avançados que a gente pode indicar na cefaleensalva, tratamentos, por exemplo, com neuroestimulação de nervo vago, por exemplo, neuroestimulação do gânglio esfenopalatino, mas a gente está falando aqui de técnicas que já existem e que são aplicadas em casos muito especiais, casos resistentes, tá? Por exemplo, existem dispositivos que a gente pode usar, por exemplo, na hora da crise, para tentar abortar uma crise, né? A pessoa põe o dispositivo no pescoço e tenta, com isso, abortar a crise de cefaleensalva. A pessoa pode fazer um implante de um dispositivo que fica lá atrás do nariz, perto do gânglio esfenopalatino, para ela também poder, eventualmente, acabar com uma crise de salva. Técnicas até de neuroestimulação de nervo occipital. Isso acho que na nossa realidade brasileira até acho que é o que eu tenho visto de casos mais excepcionais, né? A gente usa isso muito mais para enxaqueca refratária, mas também pode ser usado para salva. E até cirurgias mesmo com neuroestimulação, colocando um eletrodo dentro do cérebro, né? Eu ia um eletrodo profundo cerebral. Se existe algum tipo de cirurgia para cefaleensalvas. Existe, mas o resultado disso foram poucos casos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão as pessoas vão sair por aqui procurando cirurgia. Estou falando aqui da exceção, certo? Então a gente está falando aqui de casos extremamente refratários e uma situação dramática para chegar numa situação dessa. Cirurgia, realmente, eu nunca vi uma cirurgia de implante de um eletrodo profundo cerebral, mas isso é descrito na literatura como uma possibilidade, tá? E aí existem outras terapias que estão sendo estudadas, por exemplo, capsaicina, né, que é uma substância parecida com a capsaicina nasal, estudos fase 2 para 3, já é usado em dor neuropática, para osteoartrite de joelho, pode ter um resultado para salva. Outras substâncias até derivadas do ácido lisérgico, quer dizer, tem vários trials, né, vários estudos em andamento para avaliar essas outras substâncias, mas nada ainda consistente, tá? Então, a própria toxina botulínica foi testada, a gente não tem resultado positivo. O fremanezumab foi testado e também não funcionou muito bem.
Mas o fato é que existe um grande interesse realmente em novas abordagens para cefaleia em salvas, porque alguns pacientes não vão conseguir o resultado com os tratamentos que a gente tem hoje. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui para o Dr. Mário. Dr. Mário, o Dr. Caio falou um pouco sobre a higiene do sono, né? A importância disso para o tratamento para cefaleia em salvas. Eu queria saber que o doutor falasse um pouco sobre o papel da melatonina e da higiene do sono no tratamento da cefaleia em salvas. Bom, a melatonina está diminuída na crise da cefaleia em salvas e também entre os surtos. E foi por isso também que teve a ideia de um italiano chamado Massimo Leone, há, tantos anos atrás, 1996, se não me engano, que fez um estudo com melatonina 10 miligramas e o estudo foi positivo e assim ficou. Então, existe o papel da melatonina, até por ela estar participando nos mecanismos da cefaleia em salvas. Lembrando que a região do cérebro onde começa a história toda, que é o hipotálamo, e onde tem o relógio biológico, e como todo relógio tem um alarme, né? Esse alarme é disparado e parece que isso tem realmente uma importância. Esse relógio biológico é o que manda a informação para a glândula pineal produzir a melatonina. E essa informação não é conduzida adequadamente. Então, a suplementação de melatonina é que é a ideia, então, de reverter esse mecanismo. Eu tenho uma experiência e posso dizer que uso bastante, mas uso em combinação também, né? Como a Maria Eduarda falou, talvez a melatonina é muito fácil para você usar como preventivo do próximo surto, né? Porque é super tranquilo de tomar, é pouquíssimo efeito colateral, mas você sai daqui, comprar melatonina, começar a tomar, pergunte para o seu médico para ele te orientar como deve ser feito também. Depende do horário do sono, do que quer ser feito com o seu sono em relação ao ciclo, à fase do sono. Você está indo dormir muito tarde, precisa trazer a fase do sono mais para cedo, ou você está com uma privação de sono e precisa aumentar simplesmente o número de horas, ou existe a apneia do sono, que é também às vezes um problema tão frequente, né, que aparece aí. Cerca de 3/4 das pessoas que têm cefaleia em salvas têm algum grau de apneia do sono, e às vezes até com a melatonina você aprofunda o sono e acaba aprofundando a apneia também. Vixe. Então precisa ter uma atenção com isso. De qualquer forma, é uma medicação que protege demais uma série de mecanismos e é um arsenal a mais, né, dentre uma série de medicações e procedimentos que existem, né? O Caio comentou sobre tratamentos que podem vir a aparecer para a gente, né? Tratamentos para o futuro. Esses estimuladores e tudo, por enquanto não estão disponíveis no Brasil, mas existem algumas outras coisas aí, por exemplo, o bloqueio de nervo occipital, e bloqueios de nervos também que podem ser feitos. Isso ajuda a cortar o ciclo, né? E eu vi aqui algumas pessoas perguntaram sobre o clomifeno, se tem estudo sobre o clomifeno. A gente teve uma reunião de casos, né? E uma publicação conjunta de brasileiros que foi liderado pela Maria Eduarda e que eu tive o prazer de participar também. E mostrou a efetividade também do clomifeno, que é muito conhecido, né, como um estimulador ovariano. Então, até é esquisito você dar lá o clomifeno para um homem, né, e a pessoa fica receosa, né, de usar aquilo achando que é só para mulher, para ovários, mas ele tem um papel bom para prevenção, ele pode ser utilizado, e assim como outros mecanismos, né? Eu acho que a tônica aqui da live, né? A fala tem que ser de otimismo. A gente tem uma série de tratamentos e é muito recompensador o tratamento de cefaleia em salvas. Às vezes a gente tem que
lidar com a frustração e trabalhar com insistência, né? A gente nunca vai desistir, a gente vai tentar até com todas as armas que a gente tiver, mas é comum o paciente ter aquele comportamento de desesperança, de não quero mais, isso não tem jeito mesmo, e cair dor, num estado depressivo, que é mais ou menos natural, você ter muita dor, você entra num estado depressivo e acaba desistindo e deixando de insistir. Essa é uma mensagem também para todos, né? Porque a gente tem que, às vezes, adicionar, mudar a dose, às vezes aumentar não abandonar o tratamento, né? Não desistir do tratamento. E mesmo que tenha aí alguma resposta que não seja maravilhosa, né? Que ainda mantenha a dor, a gente sempre insistir e otimizar o tratamento da pessoa, isso é muito importante. É importante, muito importante falar do tratamento. E a live veio mesmo para tratar sobre desses tratamentos atuais e eficazes, né, para salvas. E eu queria que o doutor João José falasse um pouquinho disso, sobre os tratamentos agudos para cefaleia em salvas, né? Esses tratamentos agudos e de transição. Se o doutor poderia falar um pouquinho sobre esses dois tratamentos. Claro. A cefaleia em salvas, como o nome sugere, as crises vêm em salvas. Então, a pessoa passa vários dias, né? Às vezes um mês, 45 dias, tendo dor de cabeça 2, 3 vezes ao dia. Depois, isso passa, melhora, fica um período grande sem ter dor e volta a ter dor de novo. Por isso, chama cefaleia em salvas. E no início desse tratamento, você tem duas tarefas. Uma delas é você tirar o sofrimento, aliviar o sofrimento imediato do paciente. E o outro tratamento é fazer um tratamento para que o cérebro, para que a gente possa modular os circuitos neuronais, para que eles parem de fazer as crises. Seria mais ou menos um tratamento preventivo. E é isso que a gente chama de tratamento ponte, que é o tratamento entre um e outro. E a gente tem várias armas para a gente usar. Eu diria que o primeiro tratamento é o diagnóstico. Alguém falou na live que como pode um médico não dar o diagnóstico de cefaleia em salvas? Os casos muito emblemáticos, obviamente, são mais fáceis, mas você tem casos, nós aqui, o Caio, o Mário, Maria Eduardo, o Marcelo, todos nós já tivemos casos que os médicos, os pacientes rodaram por vários médicos e a cefaleia em salvas não foi diagnosticada, né? Não foi feito aquele padrão. Então, acho que a primeira coisa é isso. Até porque, pessoal, a gente fala de cefaleia em salvas, que a dor dura de 15 a 18 minutos, até 180 minutos, de 15 minutos a 3 horas, e vem 1, 2, até 8 vezes no dia. Mas, às vezes, entre um pico de dor e outro, você fica com um dolorimento na cabeça, que para o paciente aquilo não é, a dor continua. Então, às vezes, o paciente chega para o médico dizendo, não, eu estou com dor contínua. Porque, na verdade, ele está com dor contínua. Só que ele tem 2, 3 picos de dor no dia, e nesses picos, aí sim você tem todas aquelas características da cefaleia em salvas. Então, só falando para quem escreveu, nem sempre o diagnóstico de cefaleia em salvas é assim fácil de fazer logo de primeira. Nem obviamente, sempre é simples, então, né? Obviamente que nós que lidamos com pacientes com cefaleia há muitos anos, fica bem mais fácil a gente fazer. Mas muitas vezes você precisa ter um alto grau de desconfiança daquele diagnóstico para afirmá-lo. Então, esse é o primeiro tratamento. O segundo tratamento é você parar as crises. E aí nós temos algumas armas para fazer isso. Aqui, obviamente, não é o caso da gente falar das medicações, etc., mas existem, sim, medicamentos que você pode usar para que aliviar a dor logo, naqueles primeiros dias. E, enquanto isso, você começa o outro tratamento que vai bloquear as crises. E, fazendo isso por um período muito longo, a gente meio que, entre aspas, reprograma o cérebro para não fazer dor. E aquela salva está resolvida.
esperando a próxima salva, sempre orientando o doente para procurar o auxílio médico no primeiro sintoma. O paciente com salvas, ele sabe quando ele vai entrar em crise. Ele sabe que a crise está chegando. Ele tem essa percepção. Então, nessa percepção, é importante que ele procure o seu médico, o seu neurologista, o seu cefaliatra, o seu especialista em dor de cabeça, para que ele possa já iniciar o tratamento e, obviamente, diminuir o sofrimento daquela salva. Tá ótimo. Muito obrigada. Doutor Caio, tem uma pergunta aqui que eu queria que o doutor respondesse para a gente. O tratamento com cannabis funciona para cefaleensalvas? Pergunta bem da moda, né? Vamos dizer assim, né? Canabidiol está sendo... Aqui no chat. Assim, acho que todos nós, né, temos recebido, não só para cefaleensalvas, mas para outras condições neurológicas, essa pergunta. E, na verdade, se a gente for mesmo preto no branco, a gente tem pouquíssimas indicações, essa é a verdade. Eu falo aqui em medicina baseada em evidências, né, estudos, né, com uma metodologia científica rigorosa, acho que a ideia é essa. Então, assim, até hoje não tem nenhum estudo comprovando a eficácia do cannabis, do canabidiol para a cefaleensalvas, assim como há para outras cefaleias também. Importante dizer isso, não é só para cefaleensalva. Eu acredito que é possível que ainda a gente desenvolva um estudo para mostrar isso, mas até esse momento não é uma opção. Aliás, é importante falar isso até para que a pessoa procure o tratamento correto, né? Muitas vezes ela vai procurar um médico e ele induz esse médico a prescrever o canabidiol. Olha, eu pesquisei na internet, disseram que é muito bom para minha cefaleensalva, eu quero o canabidiol. Ou vai procurar um médico que é um prescritor só de canabidiol, que hoje existe isso. Existe aquele médico que está lá, né, no seu consultório, ele vai prescrever canabidiol para quem sentar ali. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque existem tratamentos hoje que são comprovadamente mais científicos e que vão dar resultado, e isso não ocorre para o canabidiol. Então, hoje, categoricamente, eu digo que não, o canabidiol não é uma opção para cefaleensalva. Tá bom, muito obrigada. Eu queria agradecer ao Dr. João José e ao Dr. Caio pela participação nessa segunda parte da live. E agora a gente está finalizando essa segunda parte. E eu queria, para finalizar, eu queria ouvir o Dr. Mário, presidente da Abraces, que fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar a live do dia de hoje, do dia 21 de março. Obrigado, Marina. Eu queria agradecer João José, Caio, Maria Eduarda, Marcelo, agradecer a participação da Academia Brasileira de Neurologia, representada aí pelo Caio, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, representada pelo João José, que é o coordenador do Comitê de Leigos, e do seu presidente, Marcelo Valença, e a gente juntos está aqui para levar essa mensagem, né? Levar para todos e tentar melhorar o sofrimento, tentar diminuir, encurtar o tempo de diagnóstico, tentar melhorar o acesso aos remédios e aos tratamentos corretos, né, ou efetivos, e essa que vem sendo a luta aí ano a ano. Então eu tenho só a agradecer, mais um ano aí com a campanha de super sucesso, esperamos nos próximos anos e nos intervalos entre as campanhas também poder trabalhar nessa sequência e conseguir cada vez mais melhorias aí para as pessoas que sofrem tanto com cefaleensalvas. Então, eu queria agradecer a presença de todos, todo mundo que esteve aqui com a gente, compartilhando a live, deixando seus comentários. E eu queria agradecer também a todos os convidados. Eu espero que todas as informações que foram compartilhadas aqui tenham ajudado as pessoas a ter mais acesso, né, às informações e ajudem as pessoas a ter um diagnóstico da cefaleia e de salvas. E eu queria lembrar mais uma vez dos sintomas da cefaleia em salvas, que é a dor de cabeça muito forte, só de um lado da cabeça, que dura em média de 30 a 45 minutos, lacrimeja o olho, escorre o nariz do lado da dor. Se você tem esses sintomas, não é enxaqueca, é cefaleia em salvas. E a cefaleia em salvas tem tratamento, então se você tem esses sintomas, procure um especialista em cefaleia em salvas, porque isso tem tratamento. E quem perdeu alguma parte da live ou quer rever, pode compartilhar essa live, ela vai ficar gravada aqui
no Instagram da Abraces e também vai estar disponível no YouTube, no canal do YouTube da Abraces, para ser assistida, vai ficar a gravação. Então, você pode assistir novamente e compartilhar com os amigos e compartilhar com todo mundo para que essa informação chegue a mais pessoas. Então, muito obrigada a presença de todos e até a próxima live. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Boa noite.